Pai do Senhor, glória a Deus e aleluia. Estamos aqui mais uma vez, né? Para estar falando coisa da parte de Deus e também trazer, né, alguma experiência, trazer algum tipo de fortalecimento para aquelas pessoas que ainda estão precisando, né, de ajuda nesse caminho. Não é fácil. Viver uma vida com Deus é uma vida de transformação, de mudança, né? É quando você começa a deixar a Deus trabalhar na sua estrutura, muito de você, né? Daquilo que o mundo construiu em você vai sendo derrubado e Deus vai edificando, né? Uma nova pessoa em você. E com isso a gente vai sendo transformado, vai sendo edificado. E nós temos sempre que, uma coisa que eu sempre tento, né, gente? Eu tento incentivar bastante todas as pessoas que se encontram comigo a se aprofundar em conhecer o Senhor, a se aprofundar em conhecer a palavra de Deus, né? Que é onde a gente encontra as chaves para a gente viver uma vida diferente no Senhor, né? Então eu queria hoje falar a respeito do jejum, que é um assunto assim que sempre traz dúvidas, né? As pessoas às vezes têm muita dificuldade de jejuar, não é fácil. Às vezes a gente passa por uns períodos assim problemáticos na vida da gente e aí jejuar fica cada vez mais difícil, né? Tem pessoas que estão numa prática de jejum aí ferrenha, né? No tempo assim, fala, não, Ana, eu consigo. É luta, mas eu consigo, né? Glória a Deus, mas tem gente que tem dificuldade em jejuar. Então, a gente vai ver aqui alguma coisa aqui, né? O que está escrito, não tudo, que não dá para ver tudo, mas eu peguei aqui alguns versículos aqui da nossa Bíblia, né? Para a gente falar aqui acerca do jejum. Então, primeiro, o que é jejum? Né? O que é jejum? Jejum é um sacrifício de abstinência de comida. Você faz jejum em prol de quê? Em prol de coisas materiais? Para barganhar com Deus? Para fazer Deus ficar com dó de você e te dar aquilo que você quer? Não, né? Nós não jejuamos por coisas materiais, tá? Jejum não é barganha, não é moeda de troca. Não se sacrifique em prol de algo, mas se sacrifique em prol de alguém e em prol de resposta, tá bom? O jejum ele é muito costumeiramente feito e biblicamente realizado somente para fins de coisas de ordem espirituais. Então você não vai ver na Bíblia alguém que jejuou e orou para ganhar um carro, alguém que jejuou e orou para ganhar algo do Senhor. Não, algo que eu falo material. Se jejua para fins espirituais. Então, o primeiro versículo que eu quero falar aqui acerca do jejum é Mateus 4, 1, 2, porque o nosso maior exemplo sempre e sempre vai ser Cristo. Então, quando Cristo, né, faz o seu primeiro trabalho de jejum, quando ele foi, assim que ele foi batizado por João Batista, o Espírito Santo de Deus o levou para o deserto. E quando ele estava nesse deserto, ele jejuou e orou por 40 dias. Ali foi uma preparação espiritual de Jesus. Para quê, Ana Paula? Para o seu ministério. Então ali Jesus, ele sabia que ele tinha que curar, ele sabia que ele tinha que libertar a gente de demônios, ele sabia que ele iria passar com a igreja, né, os fariseus, a perseguição e tudo mais. Então ele precisava de um preparo espiritual para que ele pudesse enfrentar aquela guerra, né? Ele não estava ali pedindo a Deus, ó Deus, eu quero ouro, eu quero prata, eu quero casa, eu quero lugar para morar, eu quero. Não. Ele estava pedindo o quê? Forças, né? Ele estava preparando o espírito dele para aquilo que ele ia enfrentar. Então Jesus ele faz esse jejum de 40 dias, 40 noites no deserto, para que ele pudesse então ter forças para desempenhar o ministério dele, né? Para ele pregar a palavra,
para que as pessoas fossem impactadas, para que as pessoas crescem nele, para que o Espírito de Deus, né, fluísse através dele, para que houvesse as curas, né, as libertações, tudo aquilo que ele fez. Então, primeira coisa que a gente vê aqui, nós vamos enfrentar uma luta, nós vamos enfrentar uma guerra, tem algo que está sendo, né, entregue a nós, sobre a nossa confiança da parte de Deus. Então, o que a gente faz? A gente ora, a gente jejua. Para quê? Para que nós possamos, né, ter a sabedoria de Deus, para que nós possamos ter as forças, né, necessárias para estar ali desempenhando, né, esse serviço em prol do reino, né, e tal. Aí também tem um versículo lá em Atos dos Apóstolos, onde fala que Paulo e Barnabé designaram presbíteros para cada igreja. E como que Paulo e Barnabé, né, a propósito, né, a questão do jejum de Jesus no deserto, tá lá em Mateus 4, versículo 1 e 2, né? Esqueci de falar a referência. E a referência acerca de Paulo e Barnabé tá em Atos dos Apóstolos 14, versículo 23. Então lá fala o seguinte: Paulo e Barnabé, eles tinham abrido, né, igrejas, e eles estavam designando presbíteros para cada uma dessas igrejas. E aí, como que eles escolheram essas pessoas? Como escolher as pessoas que iriam ali cuidar daquelas ovelhas, daqueles recém-convertidos? Orando e jejuando. Eles oraram e jejuaram, né? Eles colocaram o nome daquelas pessoas nos pés do Senhor. Então, eles fizeram um trabalho espiritual para obter sabedoria, para se fazer escolhas. Então, quando nós precisamos fazer escolhas difíceis, escolhas que envolvem responsabilidades, escolhas, principalmente escolhas acerca do reino de Deus, nós precisamos o quê? Orar e jejuar, para que Deus possa nos dar sabedoria, para que Deus possa nos fortalecer, para que Deus possa nos direcionar em qual escolha vamos fazer. Uma coisa é ele levantar qualquer pessoa, mas ele não sabia, ele não sabe a verdade dos corações, ele não sabe se aquela pessoa verdadeiramente, né, está comprometida com o reino, mas Deus sabe. Então, se Deus falasse, né, ao coração deles, eles iriam fazer a melhor escolha, porque na realidade quem estava escolhendo era Deus. Então, eles fizeriam até hoje. Quando vai se levantar presbíteros, pelo menos é assim, meu pastor fica o mês de dezembro inteiro orando e jejuando para saber quem que Deus quer que levante na próxima liderança, qual cargo ele dá, né? Se ele tira de alguém, o cargo passa para outra pessoa. Então, isso também é quando nós vamos fazer, né, escolhas, quando nós precisamos designar alguém para fazer alguma coisa, né? Não só no reino de Deus, gente, a gente tem que chamar isso também para a nossa empresa, para a nossa família. Por exemplo, pessoas que, né, ficaram viúvas ou que são solteiras, vão se casar, ora, jejua, pô, nos pés do Senhor, procura a resposta de Deus, né? É mais acertado. Não é que você não vai ter problema, não. Problema a gente sempre tem. Mas Deus sempre vai te mostrar que ele tem um propósito, né? Se Deus ele escolhe por você, ele te mostra, é porque o negócio vai dar certo. Também nós temos exemplos, né, de pessoas no Antigo Testamento, pessoas que jejuaram, né, em situações, por exemplo, Daniel. Daniel, a gente vê no capítulo 1 de Daniel, que Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, foi oferecido a ele uma comida consagrada aos deuses babilônicos. E ele rejeitou, porque a gente sabe que a dieta de um judeu é uma dieta muito severa, né? Eles não podem comer qualquer coisa e nem coisas consagradas. Então ele reúne ali com seus amigos, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, né, e Daniel se juntam ali e eles fazem um jejum de 10 dias, só comendo frutas e verduras. E quando aquele encarregado deles vai, né, depois dos 10 dias ver, eles estavam mais viçosos, mais gordinhos, mais bonitos que aqueles que estavam comendo do manjar do rei, né, das iguarias pagãs. E desceu sobre eles um espírito de excelência, né? A gente vê que Deus honra eles com uma sabedoria. Eles eram diferentes, mas a Daniel, porque ele propôs, porque ele tomou frente, porque ele era líder, Deus derramou
uma porção ainda mais, que a gente sabe que Daniel ali dos 4, Daniel se destacava muito. E também houve também a outra vez que Daniel, no cativeiro, né, vivendo o cativeiro ali, Israel sendo cativo pelo povo da Babilônia, ele pede uma resposta a Deus acerca de quanto tempo, né, iria levar esse cativeiro, ele queria saber, e a gente sabe que ele se absteve, né, dos manjares e do vinho, e ele ficou ali 21 dias jejuando ao Senhor, né, e aí o anjo do Senhor vem trazendo, né, a resposta a Daniel, né, no capítulo 9. Então, Daniel 9 vai falar também, lá fala assim, Daniel 9:3, por isso me voltei ao Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco coberto de cinza. Então, Daniel ali mostrando que por causa daquela pergunta que ele fez a Deus, que ele precisava de uma resposta de Deus, ele orou e jejuou até que a resposta viesse, né? É muito bonito. Daniel 9 é um capítulo maravilhoso que nos mostra, né, o quão é poderoso quando você faz um propósito de jejum, né, na presença de Deus. Daniel 9 é um capítulo maravilhoso. 9 e 10, né? Então, quando você precisa de uma resposta da parte de Deus, né, você faz o jejum. Teve também a Rainha Esther, né? Quem não sabe dessa história, Rainha Esther, livro de Esther, é um livro pequeno, 10 capítulos pequeno, é uma história maravilhosa. Tem até aqui no nosso canal, tem, né? Todo o livro de Esther, maravilhoso. Nós fizemos um propósito, se não me engano, de 2018, 2017, uma coisa assim, do livro de Esther. E lá fala que quando o povo judeu estava marcado para morrer, mamãe tá gravando, tá? Depois. Quando o povo de Israel estava marcado para morrer, né? Através da mão dos assírios, né? Do Amã, a Rainha Esther propõe ao povo, né, um jejum de 3 dias para ir falar com o rei. Naquela situação, o rei, a rainha, ela só poderia vir na presença do rei quando chamada. E nesse caso, Esther, ela iria colocar a própria vida em risco para tentar salvar o povo e conversar com o rei, né? O rei Assuero. E quando ela fala para o povo, 3 dias, vão ficar sem comer e sem beber 3 dias. Vocês oram por mim, eu estarei orando por vocês, e aí eu vou me encontrar com o rei. Né? Lá ela fala assim: vá reunir todos os judeus, em Esther 4,16. Vai reunir todos os judeus que estão em Suzã em jejum em meu favor. Não comam, não bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então, ela pediu ao povo para que jejuasse por ela, para que Deus a cobrisse, para que ela pudesse, então, ser aceita na presença do rei, mesmo sendo contra a lei dos assírios. Conclusão, quando ela chega no pátio do rei, que o rei olha para ela, ele estende o cetro, fala: ô, minha rainha, ainda elogia, que deva a honra da tua presença. Ele amava demais Esther, porque Esther era diferenciada, né? Mulher de Deus, mulher crente, é outro nível. Então, e aí ela conversa com o rei e tudo, e vocês sabem o grande livramento que ia morrer todos os judeus, né, mediante aquela lei que a Amã ali meio que maquinou para matar todo mundo. E por causa disso houve um livramento. Então, o jejum também quebra os laços satanás, quebra a linha de frente do inimigo, quebra os laços, né? Às vezes o diabo está tentando te cirandar numa corrente, está querendo, né, trazer uma cilada para sua vida. Quando você ora em jejum, você quebra isso, né? A gente vê também o jejum sendo usado para isso. E, né? E Marcos 9, 28 e 29 vai falar para nós que Jesus, depois que ele entrou numa casa, os seus discípulos perguntaram para ele em particular, né? Por que não conseguimos expulsar o espírito imundo? Aí Jesus respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum.
Então, o jejum também ele quebra a força, né, dos espíritos possessores. Então, às vezes a pessoa tá lá endemoniada e tal, tá sofrendo ali uma possessão, tá sofrendo uma opressão. Então, a oração com o jejum, negócio, o bicho tem que sair mesmo. Em nome de Jesus, ele sai. Então, todas essas situações que eu citei aqui, né? Lógico que a Bíblia tem outros momentos em que outras pessoas também jejuaram também, mas eu trouxe essas aqui, que foi as que Deus colocou no meu coração. São situações em que você busca, né? A força sobrenatural sobre uma situação, né? Sobre uma resposta, sobre um livramento, sobre uma enfermidade, sobre uma opressão. Então, nunca nós vamos ver aqui o jejum sendo usado para barganha, ok? Ana, tá bom, entendi o que que é o jejum, tá, mas como é que eu faço esse negócio, Ana? Porque tem tanta gente que fala um tanto de trem, Ana. Como é que é esse negócio, né? Existe o jejum total, existe o jejum parcial, existe o jejum de atividade. Ai, Ana, mas isso é jejum? Bom, aí é que tá, né? Eu, particularmente, esse negócio de jejum de atividade, eu não faço assim, porque para mim, jejum é jejum alimentar, tá? Mas tem gente que fala, eu vou fazer jejum de atividade, eu vou ficar um mês sem ver filme, sem ver Netflix, sem ver televisão. E às vezes a pessoa tão viciada naquele negócio, né, que a carne frita mesmo, ficar sem, né? Então, assim, se Deus aceita ou não, eu não sei. Porém, todas as vezes que a Bíblia menciona jejum, houve abstência ou total ou parcial de alimentos, tá? Às vezes, por exemplo, eu não gosto muito de entrar em polêmica, às vezes a pessoa fala, mas uma vez eu fiz um jejum de academia, Deus me abençoou com tal coisa, situação assim, assim. Então eu não posso falar, né? Eu não posso falar que Deus não aceita esse tipo de jejum de atividade. Jejum de atividade é isso, é você ficar, às vezes, por exemplo, você é uma pessoa que gosta muito de TV, você vai ficar sem TV. Às vezes você gosta, é uma pessoa que você não fica sem o WhatsApp, você vai ficar sem o WhatsApp, né? Por quanto tempo, Ana Paula? E você determina no seu coração. O jejum, ele é determinado por quem vai fazer, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer um jejum. Vou fazer um jejum de 3 dias. Beleza. Então, eu proponho o jejum. 3 dias em prol de tal coisa. Beleza. Então, esse é o jejum de atividade, né? O tempo você que escolhe, é você que propõe, né? Quantas horas você vai ficar jejuando, quanto tempo, quantos dias, né? Nós vemos aqui que pessoas, né? Por exemplo, o jejum de Esther foi um jejum total. Eles não comeram e não beberam nada durante 3 dias, sem água, sem comida, sem nada durante 3 dias, tá? É um jejum muito pesado, muito forte, eu nunca consegui fazer, né? Mas eu acredito que como se diz, a pessoa tem que ter eu acredito que a pessoa tem que ter um preparo antes, né? Porque senão o corpo às vezes também não aguenta, né, gente? Então, desmaia. Então, assim, esse jejum é uma coisa pensada, programada, né? Estabelecida, é uma coisa racional, pensada, tá? Tem esse jejum, né, que é total, ou seja, você vai ficar sem comer, sem beber, ou por tanto tempo, né? Você pode estabelecer, Ana, eu sou obrigada a ficar o dia inteiro. Não, é você quem vai estabelecer. O jejum é seu. Ah, Ana, eu nunca jejuei. Então, se você nunca jejuou, porque assim, eu tenho uma mentalidade seguinte: se eu nunca fiz algo, se eu for tentar fazer igual uma pessoa, por exemplo, eu nunca corri na minha vida, eu detesto exercício físico. Aí, quando é fé, eu começo a correr 10 quilômetros por dia. Eu nunca corri nenhum quilômetro, cara. Eu não vou dar conta. Eu vou chegar no primeiro, segundo dia, eu não vou querer ir mais. Então, não vai cumprir meu objetivo, não vai me fortalecer, né? Então, o que que eu faço? Eu sempre falo o seguinte: o importante não é a quantidade de hora que você faz, é a excelência do período que você tira. Então, se você virar falar assim, eu vou fazer jejum uma semana,
todo dia 1 hora. Então você levanta cedo, 7 horas da manhã, 6 horas da manhã. Aí você fala, eu vou ficar 1 hora sem comer. Beleza. Aí você fica 1 hora sem comer, você vai orar, você vai ouvir hino, você vai ler a palavra, porque esse período de jejum precisa você ter um momento. Você precisa ter um momento de oração, você precisa ter um momento de leitura da palavra. Senão não é jejum, é dieta. Ah, Ana, mais 1 hora dá, funciona, faz efeito e é benção. Aí beleza, você fez, mês que vem eu quero fazer outro. Agora eu vou fazer 2 horas. Aí eu vou tirar meia hora dessas 2 horas, eu vou tirar meia hora para mim orar e ler a palavra. Beleza. Total. Ó, beleza, vai ficar top. Ai, nossa, próxima vez que eu vou fazer 3 horas. Vou fazer da parte da manhã. Vou fazer de 12 horas. Eu particularmente, eu faço muito de 12 horas. Eu encerro minha comida às 8 da manhã, ou às 8 da noite, né? Às 8 da noite eu janto, ou 9, eu janto ali, pá, beleza, acabou. Aí só vou comer depois do meio-dia, no outro dia, né? Dá mais de 12 horas, na realidade, mas é porque eu deixo, eu conto 12 horas a partir do momento que a barriga tá vazia, né? Porque não adianta eu cantar 12 horas quando a barriga tá cheia. Então, como é que fala? A gente pode fazer de 12 horas, pode fazer esse de 3 dias, pode fazer de 1 hora. Então, a hora é você que escolhe. E existe também o jejum parcial. O que é o jejum parcial, Ana? O jejum parcial é aquele que eu não tiro todos os alimentos. Vou botar aqui. Ai, gente, eu não aguento ficar sem café. Eu sou cafeólatra, eu tô falando sério. Eu não acordo enquanto eu não tomo um café pretinho. E é café mesmo, não tem leite, não tem leite ninho, não tem marshmallow, não tem nada. Não tem aquele negócio pô branco, como é que é o nome daquilo, gente? Chantilly, não, é o pretão mesmo, é o negão, sabe? Café negão, aquele lá que eu gosto. Mas quando eu quero fazer Deus feliz mesmo, eu fico 3 dias sem tomar café, pensa. Faço muito também o parcial, né? Você retira um alimento que você não fica sem. Não adianta você fazer um jejum de uma coisa que você nunca come, né? Tem que ser uma coisa que você se alimenta sempre, uma coisa que você não fica sem, uma coisa que é difícil para. Por quê? Porque a intenção do jejum é qual? É enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Porque quando você enfraquece a carne, automaticamente, gente, é incrível, automaticamente seus ouvidos espirituais ficam afiados. Você começa, parece que você vê umas coisas, parece que Deus fala no seu coração umas coisas, você fala, gente, eu tô sentindo um negócio aqui, parece que tem um trem me falando assim, 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 é o Espírito Santo. Então você fica mais afiado nas coisas espirituais quando você faz jejum. Agora não adianta você pegar e falar assim, eu vou fazer um jejum de caviar. Você nunca come, né? Não é jejum. Então, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que você não come sem carne. Não dou conta de comer sem carne, Ana Paula. Então, eu vou fazer um jejum o quê? 7 dias sem carne. Aí, o que vai acontecer no outro dia, Ana Paula? Você é convidada para um churrasco. É Deus testando sua fé, irmã. Aguenta firme. Entendeu? E é assim. E nós precisamos, né, estabelecer uma rotina de jejum, né? É muito bom, por quê? Porque como nós estamos envolvidos sempre em coisas de ordem espirituais, a nossa carne, ela tende, né, a pecar, ela tende a fazer coisa errada. Então, quando você mortifica a carne, você fica mais espiritual, as coisas de Deus parece que penetra mais. Até na hora de você ler a Bíblia, parece que você vê uns mantos que você nunca viu. Você pode ler um trecho da Bíblia que você já leu 1 milhão de vezes. No dia que você jejuou, você fez um jejum bacana, que você, né, comprometeve mesmo ali naquele momento, parece que aquilo ali se abre um portal e você vê um monte de coisa que você não tinha visto, sabe? Agora, quando a gente jejua, a gente tem que ter uma postura, né? Isaías 58, Deus fala severamente com o povo judeu, porque eles tinham a prática de fazer jejum, mas eles brigavam entre eles, xingavam entre eles, faziam negócio errado, né? Então, aí Deus falava assim, mas que jejum que é esse que vocês estão fazendo?
Vocês querem santificar a carne de que jeito fazendo coisa errada? Então a gente tem que ter uma postura quando nós fazemos o jejum, né? Nós precisamos ter uma postura, né? Palavrão de jeito nenhum, né? É uma coisa que eu vou te falar. Palavrão, necas de catibiriba, né? Porque a Bíblia vai dizer que toda palavra torpe, nós vamos ter que dar conta para Deus, né? Então, palavra torpe é o quê? Essas palavras que não precisa ser dita, né? Então, palavrão esquece. Sabe aquela vizinha chata, joada, que só vem pra encher seu saco? Então, você vai ter que amar ela essa semana que você vai tirar o jejum, você vai ter que amar ela no 12. Brigar de jeito nenhum. Segura as crianças, porque as crianças vão testar você até você explodir. Pô, Ana Paula, eu não acredito. Eu falei, ih, filha, você não tem noção. O negócio é tenso. Ó, postura, paciência, respirar. Eu gosto muito de dizer o seguinte: quando nós estamos em jejum, quanto menos nós falarmos, melhor. Porque muitas vezes o diabo ele usa pessoas para que nós possamos pecar contra a nossa boca, né? Falar só o necessário durante o período de jejum. Se comprometer mesmo em ouvir mais e falar menos. Se for para falar, fale baseado na Bíblia. Fale coisas que vão edificar, né? O livro de Tiago vai dizer o quê? Que a língua é o órgão mais usado para a gente fazer coisa errada. Então, no jejum, o que que eu vejo? Muitas vezes a pessoa faz um jejum daqueles assim, ó, ferrenho. Aquele jejum assim que você fala, fritou, fritou a carne, agora fritou mesmo. Só que aí chega no final do jejum, o inimigo faz uma situação ali, vira aquela briga, aquela desordem, pancadaria, xingamento. Você pensa em mandar a pessoa não é nem pro quinto dos infernos, é pro oitavo dos infernos. Você pensa em matar a pessoa, você pensa em explodir a cabeça da pessoa, sabe? O que adiantou esse jejum, Ana Paula? Nada. Nós precisamos entender até que, lá quando a gente vai ler em Mateus 4, que dia que foi que o diabo foi tentar Jesus? Não foi no primeiro dia de jejum, porque o primeiro dia ele estava top. Ele foi no 40º dia, ele foi no último dia tentar Jesus. Por quê? Porque Jesus estava fraco. Então a gente sempre tem que pensar o seguinte: o diabo, do meio para frente, ele vai vir me tentar. Por quê? Porque eu tô fraca, a minha carne tá fraca. Minha fraca, eu tô pendendo aqui. Então é nesse momento que nós precisamos redobrar. Por quê? Porque se a gente peca com a boca, se a gente xinga, se a gente briga, se a gente, né, deixa a ira tomar conta e toma e pratica algo totalmente contrário, porque lembrando que o jejum nos aproxima do céu, aumenta a nossa sensibilidade com a voz do Espírito Santo, nos traz mais para perto de Deus, né? Nos faz entender as coisas de Deus melhor. Então, se eu cometo atitudes que são tudo contrário a isso, então meu jejum foi por pau, né? Foi pras cucuia. Então não adianta, na realidade. Então nós precisamos entender isso. E sempre, Ana, eu posso jejuar em prol de uma pessoa? Deve, né? Jejuar e orar. Já fiz isso muito. Demais. Já tive cada experiência com intercessão de jejum, que foi, o negócio foi tenso. Ter muita experiência com isso, muita. Graças a Deus, né? Assim, de pessoas que eu orei e jejuei e Deus, assim, fez coisas maravilhosas, maravilhosas, testemunhos tremendos, assim. E Ana, eu queria jejuar pelo meu chefe, porque eu preciso de um aumento e tudo, eu preciso ser promovida, porque eu preciso de um salário maior, mas parece que tem um impedimento, parece que ele está implicado comigo, parece que ele não gosta de mim, eu nunca fiz nada para ele e tal, assim, sempre, né, tento ser melhor e tudo. Então, você jejua e manda Deus, não manda não, pede, né? Pede para Deus, né, usar os anjos e mandar os anjos a seu favor para quebrar esse laço, para quebrar essa resistência, né? Isso pode, Ana? Pode. Ana, eu queria jejuar pelo meu irmão, pela minha irmã.
eu queria jejuar pelo meu pai e pela minha mãe, eu queria jejuar pela minha sogra, eu queria. Por quê? Ai, porque não sei, sabe? Parece que ela me odeia, parece que sabe? Parece que ela quer meu mal e tal. Deve jejuar. A gente deve orar e jejuar para essas pessoas. Ana, eu recebi uma proposta, não sei se aceito ou não, não sei se é da parte de Deus ou não. Devo jejuar? Deve. Ana, meu marido, meu irmão, minha irmã, meu sobrinho ainda não é liberto, tá envolvido nas drogas, tá envolvido no vício, né? Frequenta uma religião ou uma coisa que não é bacana, que eu sei que não é de Deus, né? Tô preocupada porque eu tô sentindo que influências malignas estão rondando. Eu devo orar e jejuar? Deve, né? Nós temos que orar e jejuar pelos uns pelos outros. Isso aí é normal, mas nunca. Ai, Ana, que eu queria que Deus. Ana, eu posso orar e jejuar para Deus me dar uma direção sobre alguma coisa? Pode. Ai, Ana, eu quero orar e jejuar porque eu quero um carro. Eu quero que Deus me dá um carro no final do ano. Não. Eu quero que Deus me dá uma casa no final do ano. Não. Eu quero que Deus, entendeu? Material não. Agora, Ana, eu preciso de uma casa. Olhei uma casa, olhei um negócio e eu não sei se lá vai ser bênção para mim. Eu não sei, né, se vai ser. Eu queria uma resposta de Deus, Deus me iluminasse. Sim, entendeu? Resposta, direção, sabedoria, força, entendimento. Tudo isso é bênção para você, libertação, cura. Tudo isso é bênção para você estar orando ao Senhor, tá? Bom, eu vou ficando por aqui porque o áudio ficou grande demais, como sempre, gente. Ô, meu pai, ora por mim também, jejum por mim, para Deus assim me reduzir meus áudios em nome de Jesus. E eu fico por aqui. Qualquer coisa vocês escrevam no comentário. Se edificou sua vida, se fortaleceu você, se tirou suas dúvidas. Compartilha, curte, se inscreve no canal, chama as amigas, manda isso nos grupos também para edificar outras pessoas, tá bom? E qualquer coisa, se você quer contar também sua experiência, se você quer falar um pouco mais sobre o jejum, escreve aqui nos comentários, eu quero ler o que você tem para dizer, tá bom? Ó, beijo, Pai do Senhor.